Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção poder estar aqui com vocês para trazer uma palavra vinda da parte de Deus para os nossos corações nesta tarde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, amados, nós estamos em um mundo onde tudo quer nos mostrar, querendo nos moldar, não é verdade? Nesse mundo queremos nos moldar. Constantemente, né? Eles tentam nos moldar com os pensamentos para nos tirar da presença do Senhor, com aquilo que não agrada ao Senhor. Valores e comportamentos, né? Vocês têm visto hoje que hoje tudo é internet, tudo tem que filmar, tudo tem que fazer selfie, ou tudo tem que postar, porque se não tiver postando, não tá certo, não é legal, né? Então, assim, nós estamos nesse mundo onde tudo precisa ser visto, é como se a gente precisa ser visto para que as pessoas venham nos notar. Mas eu quero te dizer nesta tarde que a palavra de Deus hoje, ela vai nos moldar, ela vai nos trazer a estarmos de novo em estarmos com o Senhor, em fidelidade, em honra, em compromisso com o Senhor. Amém? E o título da mensagem de hoje é Fidelidade que honra a Deus. E sobre falar sobre fidelidade que honra a Deus, a gente sabe que na Bíblia ela mostra vários profetas, né? Vários homens de Deus que andaram em integridade com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Mas eu gostaria de destacar somente um nessa tarde. E a gente vai destrinchar um pouquinho, que é falar sobre Daniel. Eu creio que todo mundo já conhece, já sabe a história de Daniel, já sabe quem ele foi, que ele era um homem íntegro, né? Sabemos que ele foi cativo, né? Ele junto com seus amigos e outras pessoas saíram de Jerusalém e foram cativos para a Babilônia. E lá teve uma parte que ele precisava... O povo da Babilônia ali, Nabucodonosor, ele fazia com que as pessoas, ele queria colocar de todas as formas na cabeça das pessoas, tirar delas a identidade que elas tinham, a cultura que elas tinham, para esquecer de sua família, esquecer e parar de servir ao Deus que eles serviam, para poder viver a vida deles lá. E aqui nós vamos aprender com Daniel, que Daniel ele não se corrompeu com tudo aquilo que veio para ele. Que veio como se diz assim, Nabucodonosor, ele criou uma imagem e falou, agora eu quero, Daniel, que você ande nessa imagem. Só para vocês entenderem, tá certo? Então, no começo fala a respeito sobre o maná, que foi feito o maná, oferecido para os deuses pagãos, para que todos aqueles viessem comer da mesa. E desse maná consagrado. Só que Daniel, como ele é um homem de Deus e um homem íntegro, ele não se curvou diante desse maná. Ele e seus amigos lhe disseram, não vamos comer desse maná. Por quê? Porque eu tenho um Deus e eu não troco os meus valores por nada. E eu quero te dizer nessa tarde, não troque os seus valores por causa de redes sociais. Não troque os seus valores porque o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não troque os seus valores porque o mundo está dizendo que tem que ser dessa forma. Não se amode com os padrões deste século. Mas você precisa entender que precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Andar conforme a palavra de Deus, porque é ela que nos traz firmeza. Ela é o nosso fundamento. Amém. Aleluia. E eu coloquei aqui sobre integridade. Integridade significa qualidade de quem é íntegro, digno, reto, correto, pleno, perfeito. É um coração completo. E vocês sabem que Daniel, ele teve esse coração. Ele era reto, ele era completo. Porque ele tinha tudo
para poder se curvar diante daquele lugar onde ele estava. Mas ele decidiu não se corromper. Ele decidiu não se vender por tudo aquilo que estava à frente dele. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer na vida dele. E Daniel, ele se manteve incorruptível diante daquela situação. Ele não se corrompeu. Daniel, ele vivia de forma justa e honesta, transparente, mesmo quando ninguém estava olhando. E eu quero te dizer, nós mostramos integridade, mostramos fidelidade ao Senhor quando ninguém está olhando. Porque quando pessoas estão nos vendo, como eu estou aqui, vocês estão me vendo, é muito fácil eu mostrar que sou cristã, que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus. Mas eu quero mostrar no secreto verdadeiramente quem eu sou diante do Senhor. Aqui é muito fácil eu ser crente, aqui é muito fácil eu ser fiel ao Senhor. Porque nós estamos aqui com um propósito, estamos aqui para adorar, para buscar ao Senhor, então aqui nós louvamos, adoramos, mas e quando nós saímos aqui, vamos para a nossa casa? Como é a nossa vida com Deus? Precisamos entender que a nossa vida com Deus não é só uma vida dentro da igreja. Aqui nós congregamos, que é da vontade de Deus, que devemos nos congregar, que devemos manter comunhão uns com os outros. É aqui que nós somos alimentados, recebemos a palavra de Deus, somos ensinados, somos pastoreados, porque temos um pastor que cuida de nós. Deus em primeiro lugar, mas o Senhor nos enviou, nos deu o pastor Guilherme e Adriana, onde nós temos essa cobertura espiritual. Só que eles não estão conosco o tempo todo. Pastor Guilherme e Adriana não estão conosco o tempo todo. Mas quando a gente chega em casa, é o momento de nós termos e demonstrarmos quem nós somos. E Daniel, ele era um homem íntegro, não só na frente das pessoas, mas ele também era na intimidade com Deus. Como é que na palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Era constante, ele tinha uma disciplina. E eu quero te dizer nessa tarde, tenha constância com o Senhor. Se você às vezes ainda não tem aquele momento e fala, mas às vezes eu tento orar, mas eu não consigo, ou se você não está orando, eu quero te chamar nessa tarde para que você possa mantenha a chama acesa pelo seu pai, começa a orar e a buscar ao seu pai, porque um pai natural, ele deseja ter intimidade com os seus filhos. Um pai natural, ele fica feliz quando o seu filho chega até você, conversa com você, se abre com você. O pai natural. Agora imagina o pai do céu que te deu vida. Ele que te libertou, que te tirou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Precisamos manter essa chama acesa com o Senhor, buscando Ele constantemente. Tendo um coração grato a Ele, ser grato de verdade e dizer, Senhor, obrigada. Porque se você dizer para mim assim, eu não tenho o que agradecer porque eu estou passando por tantos problemas, mas ei, agradeça ao Senhor porque você não vai para o inferno. Porque você hoje se acontecer alguma coisa com você hoje, está repreendido em nome de Jesus. Mas se você partir, você vai partir com Cristo. Você vai estar juntamente com o seu pai, nos braços do seu pai. Você não vai para o tobofogo. Sabe, alegria, ser grata ao Senhor por abrir os olhos, ser grata ao Senhor, porque você pode cultuar o Senhor, prestar culto a Ele, fazer a diferença onde você for, seja no trabalho, na faculdade, na escola, tudo que você fizer, você pode fazer a diferença e mostrando a grandeza desse Deus, porque Daniel conhecia Deus, ele sabia que Deus era poderoso. E ele falou, eu amo o Senhor e nada vai me impedir de buscar o meu pai. Como é que ele não se corrompeu? Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então ele desejou isso, a não se contaminar.
E isso nos mostra, amados, que nós podemos também ter uma vida íntegra diante de Deus e não se contaminar com o mundo. Porque eu quero dizer uma coisa, todo mundo está indo fazendo algo que desagrada a Deus. Mas não é porque você está no mundo, porque você quer seguidores, porque eu preciso mostrar o meu serviço. Você não precisa se contaminar com as coisas do mundo para você ser promovido. Mas se você for fiel ao Senhor, se você for uma pessoa íntegra, que busca o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, Ele te promove. Você não precisa de ninguém para te promover, porque você tem o Senhor que te promove. Ele envia recursos, Ele envia pessoas, Ele envia empresários. Não importa quais são os meios, mas Ele é aquele que faz. Se você confiar, se você estiver na presença dEle e não duvidar, mas crer, Ele fará. Aleluia! Glória a Deus. E um dos pontos que eu queria falar para vocês, que a integridade, ela começa primeiro o quê? No coração. Né? Ele decidiu, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ele decidiu guardar o seu coração. E quando fala coração na palavra de Deus, diz o seu homem interior. Ele não quis se contaminar. E tem um versículo na Bíblia que diz, Provérbios 4:23. Que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Amém? Então, guardar o seu homem interior, guardar os seus pensamentos, cuidado com aquilo que você pensa. Não deixe que pensamentos que não vêm da palavra de Deus chegue até você e não deixa ele fazer morada dentro de você, não. Começa a declarar a palavra, começa a repreender se for pensamentos que desagradam a Deus. Proteja os seus pensamentos. Amém? Aleluia! Sabe, pensamentos maldosos, tira de você, não deixe que venha até você intrigas, invejas, fofocas, sentimentos ruins, tudo aquilo que você sabe que não provém de Deus. Não deixe que essas coisas venham até você, não deixe que elas façam moradas em você. Aleluia! Não deixe, não empreste a sua boca para murmurar, para reclamar, porque tudo isso vai corromper o seu homem interior. Mas aqui a palavra de Deus diz para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. É dele que vai vir vida. Então, se eu quero que saia vida, então eu preciso guardar, eu preciso proteger o meu homem interior. Então, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso pensar qualquer coisa, eu não posso me alimentar de qualquer coisa. Eu preciso me alimentar e estar firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é o alimento que faz com que venhamos a crescer, avançar cada vez mais. É o nosso fundamento para que a gente possa ter uma vida reta, uma vida digna. E precisamos fazer isso, guardando o nosso coração. Guardar para que ele não venha se corromper, mas manter-se fiel aos seus valores. Quais são os valores que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus diz que aquele que mentia não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Quais são os princípios que você sabe que é correto? E às vezes até os princípios mesmo que nós temos na igreja são princípios que até aprendemos dentro de casa. Porque eu não sei vocês, mas quando eu tinha minha mãe, a minha mãe me ensinava, por mais que ela não era cristã, mas ela me ensinava, não pode mentir, não pode fazer o que é errado, não pode bater, não pode brigar. Ela tinha princípios e ela ensinava isso. Então o mundo sabe o que é correto, mas você como cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode te dirigir. Deixa ele dirigir você para que você possa ter uma vida reta, andar nos caminhos do Senhor, fazendo a diferença nessa terra. Porque muitos estão olhando o errado e estão colocando o errado como certo e o certo está como errado. E a igreja precisa se levantar e fazer a diferença.
Nós não devemos nos amoldar com essas coisas e olhar e dizer, é normal, é isso mesmo. Ah, não, mas agora está normal. Você vai assistir um filme, sempre tem um filme, um exemplo de homossexualismo, de alguma outra coisa assim. Então, amados, nós precisamos entender e achar que isso é normal. Eu vou assistir, mas não tem nada a ver não, isso não me corrompe não. Você está assistindo, você presta atenção na cena e quando você vê, você está pensando na cena. Por mais que você pense e fale, não, mas é um absurdo, mas está pensando na cena. Então, precisamos tomar cuidado, vamos guardar o nosso coração, amém? Aleluia. Salmo 119, 11. Glória a Deus. 119, 11 diz assim, ó. Guardo no coração as tuas palavras. Olha o que deve guardar, o que você tem que guardar no seu coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, como que eu não peco? Então, como que eu vou fazer o que é correto? Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Quando eu tenho ela como alimento e vejo como ela é valiosa para mim. Se ela é valiosa, eu vou guardar no meu coração. Tudo que é valioso, a gente guarda, a gente protege, a gente cuida, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela também tem que ser guardada por nós. Aleluia. Deixe a palavra moldar seu coração. Não fique somente deixando ela só aberta ou abra ela somente nos dias de culto, não. Na sua casa também abra a sua Bíblia. Se você não está fazendo parte do nosso grupo, o pastor Guilherme aí criou para a gente, que foi a leitura diária, aí depois você fala com a gente para colocarmos você e todos os dias nós temos leitura diária da palavra de Deus para a gente se fortalecer, para a gente falar todos a mesma coisa, na mesma visão, para que a gente possa crescer, avançar, para que a glória do Senhor para que o Senhor seja glorificado. Amém? Aleluia. Aleluia. Nossas decisões de hoje vão determinar nosso testemunho amanhã. Então, o que nós decidimos hoje vai ser o nosso testemunho. Então, o que você tem decidido hoje? Você tem decidido andar na presença do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, fazer a vontade do Senhor ou fazer as suas próprias vontades? Não precisa responder. Ou você prefere continuar vivendo essa vida de, mais um dia, só mais um dia, acordar e deixar a vida passar, como diz aquela música, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar e vida leva eu. É algo para a gente pensar. Eu sei que a gente está rindo, tudo, mas, gente, é sério. Precisamos olhar para nós mesmos e ver o que nós estamos fazendo com a vida que nós temos. Que Deus nos deu a oportunidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Será que nós temos consultado o Espírito Santo? Temos valorizado Deus dentro de nós? Amados, vocês já pararam para pensar a preciosidade que é ter Deus dentro de você? Você saber que carrega um Deus todo-poderoso dentro de você, um estoque de soluções dentro de você. Um Deus, é o Espírito Santo que te guia, que te guarda, que te protege. Aleluia. E olha que Daniel nem tinha o Espírito Santo dentro dele. E ele era um homem íntegro. Aleluia. Outro ponto que eu queria passar para vocês é a fidelidade a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. Daniel preferiu agradar a Deus do que se encaixar na cultura da Babilônia. E eu quero te dizer, você, como está a sua vida? Você está agradando o seu pai? Você está vivendo para agradar o seu pai ou para agradar os outros? Não, eu vou fazer isso porque senão eu não vou ser descolado, não vou ser descolada. Não, eu vou fazer porque senão eles vão falar mal de mim. Mas, ei, você quer agradar as pessoas ou quer agradar a Deus? Porque quem te deu a vida foi Deus, não foi as pessoas.
Não importa o que as pessoas vão dizer, se vão te chamar de careta, se vão te dizer que você é enjoada, que não tem graça, você é sem graça. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Importa que você acha graça, que Deus ache graça em você. Importa que você agrade o seu pai, que você honre seu pai e que no momento certo ele vai te exaltar. Aleluia! Sabe, mais tarde, mesmo sob a ameaça de morte, continuou orando. Daniel, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, espaço de 30 dias, não podia fazer petições para o seu Deus a não ser para o rei. E Daniel viu aquele decreto, mas mesmo assim, ele não deu crédito àquele decreto. Mesmo ele sabia que ele poderia, vou ficar lendo uma palavra, mas você... Capítulo 6 também, para você aprender cada vez mais, né, para que haja mais esclarecimento. Então, Daniel, mesmo diante desse decreto, a casa abriu as janelas, como ele sempre faz, para as bandas de Jerusalém e começou a orar ao Pai, começou a clamar ao Pai. Então, mesmo diante da situação, por mais que queriam fazer com que ele mudasse, para que ele deixasse de ser quem ele era, ele não se corrompeu, ele não deixou as situações moldar ele. E eu quero te dizer, não deixe as situações moldar você, não deixe os problemas moldar você, dizer que você não pode, que você não é, que não dá certo, que você não vai conseguir, o dinheiro não chegou, você não vai fazer aquilo que você deseja. O diagnóstico chegou um exame dizendo coisas negativas. Ei, você não é o que o diagnóstico diz. Você não é o que os exames dizem, você não é o que as pessoas dizem. Você precisa entender, não dá voz para essas coisas, mas dê voz ao seu pai, ouve ao seu pai, o que o pai diz ao seu respeito. Não importa o que a situação diz que não vai dar, você diz, vai dar, porque o meu Deus é grande, é poderoso. Ele fez ontem, fez hoje, vai fazer amanhã e ponto final. Ele é um Deus todo-poderoso, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos protege. Ele envia recursos, às vezes você nem sabe de onde vem os recursos, ele envia assim, do nada. E quando você vê, tá lá o dinheiro chegando, as prestações que você precisa pagar, pagas. Aí alguém veio e pagou. Aí você fala, como? Mas o nosso Pai, ele é poderoso. Por isso que vale a pena você ser fiel, vale a pena você manter a sua integridade. Não troque os seus valores, não se venda por coisas que não agradam a Deus, aquilo que não vai te fortalecer, que não vai exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, o diabo tem investido muito nessa área para tirar as pessoas, para as pessoas perderem as suas identidades em Deus. Você vai conversar com as pessoas na rua, você pergunta a sua identidade, quem você é. Uns acham. Gente, tem gente que fala que ainda não sabe se é homem ou se é mulher. Perderam as suas identidades. Uns querem ser cachorros, outros querem ser outros animais. Gente, isso é muito sério. Olha como está o mundo hoje. Então, precisamos cada vez mais estarmos firmados na palavra de Deus, termos a certeza de quem nós somos em Cristo e não se corromper com as coisas do mundo. Aleluia. Aleluia. Romanos 12, 2 fala isso. Vamos ler lá rapidinho, Romanos 12. Glória a Deus. E diz, e não vos conformeis com este século, não se amoldem aos padrões deste século, não tenta querer ser o que o mundo diz para você ser, não, porque não é o mundo que te sustenta, não. Não é o mundo que cuida de você, não. Aleluia. É porque a letrinha aqui tá na bênção. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Não se amolde, não queira ser como os padrões deste mundo, como o mundo quer que você seja. Você não é todo mundo. Como o pastor Guilherme já diz, e toda mãe sempre fala, né? Você não é todo mundo. Eu acho que todo mundo já ouviu isso da sua mãe, né? Porque, meu Deus do céu, toda vez que eu falava alguma coisa com minha mãe, mãe, não, mas as minhas colegas, elas vão fazer, eu quero, mas você não é todo mundo. E eu, ai, Jesus amado, tá bom, né? Então, mas eu dou graças a Deus pelos puxões de orelha, né? Porque olha aí, graças a Deus servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Outro ponto. Antes de ir para outro ponto, eu só queria dizer que não fomos chamados para nos adaptar ao mundo, mas para influenciá-lo. Então, você não foi chamado para se moldar, mas para influenciar pessoas. Lembra que eu disse que você tem o Espírito Santo dentro de você? Então, você pode influenciar pessoas através de você falar a palavra de Deus, através de você agir, andar conforme a vontade do Senhor. Porque quando é preciso, fale. Mas tem vezes que não vai ser preciso nem falar, porque as pessoas vão olhar a sua vida e vão querer ser aquilo que você é. Não por inveja, mas por querer também desfrutar de uma vida que vocês têm. Aleluia. Terceiro ponto, Deus honra quem o honra. Então, Daniel foi fiel quando ninguém o via, e Deus o exaltou diante dos reis. Tem uma parte que fala que quando o rei ele teve um sonho, né, mas ele não contou o sonho para ninguém, mas ele queria que alguém, né, que alguém interpretasse, falasse do sonho, interpretasse esse sonho. E o Senhor usou, né, Daniel para poder falar do sonho, interpretar esse sonho. Por que ele fez isso? O Senhor deu esse entendimento a Daniel. Ele também foi exaltado. Mas por quê? Por causa da honra dele ao Senhor, porque ele não se corrompeu. Lembra que no começo ele não se corrompeu, ele buscava o Senhor, continuou firme no Senhor, e depois disso ele foi exaltado. Quer ver? Vamos ler lá em Daniel 2,48. Mas isso aqui foi antes da cova dos leões, tá certo? Porque na cova dos leões foi no capítulo 6. Aqui, 2,48 foi quando ele já tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor. No 48 diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Além dele não se corromper, o Senhor ainda fez com que aquele rei ainda exaltasse Daniel. Olha para ver, governador. Aleluia. Então eu quero te dizer, há uma recompensa quando você não se corrompe. Há uma recompensa quando você não se contamina com as coisas do mundo, quando você deixa de viver a sua vida para viver a vida para Deus. Quando eu falo isso, não é quer dizer que você não pode fazer mais, então eu não posso fazer mais nada, então eu não posso entrar na rede social, então, não, você pode, mas use as suas redes sociais para proclamar o evangelho. Você pode desfrutar sim, ter um entretenimento, aproveitar cada momento sim, mas você pode também mostrar para as pessoas que ser cristão também tem como se divertir, mas de uma maneira que não desagrada a Deus. Não precisa mostrar o corpo para agradar a Deus. Mostre para as pessoas que você pode se vestir bem, que você pode fazer mostrando. Vocês entendem isso? Sem precisar de ficar querendo aparecer para os outros. Você não precisa se aparecer para ninguém. Se diminua para que o Senhor te levante, para que o Senhor te exalte. Eu tenho certeza que é muito melhor a exaltação do Senhor ou do que a vantagem de ter uns minutos de fama na internet. Aleluia. Primeira Samuel fala sobre 2,30, que fala que aos que me honram, eu honrarei.
Mas também aqueles que desonrarem o Senhor também vão ser desonrados. Mas não é que falar, mas não é o juízo, porque é aquilo que você planta. Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta honra, você vai colher honra. Mas se você planta, não tem como você plantar uma mangueira e esperar que saia de lá acerola, que saia outra fruta. Vai sair manga porque você plantou uma mangueira. Vai sair manga. Ou você acha que vai sair acerola? Eu sei que Deus é poderoso para fazer, minha gente, mas o natural, vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo? É só para brincar um pouquinho com vocês. Então, é assim a palavra de Deus, né? O Senhor, ele nos ensina e fala, olha, seja reto, ande na minha presença, seja perfeito. Quando ele fala assim, não é porque ele quer que você seja bem-sucedido em tudo que você for fazer, guardando a palavra do Senhor no seu coração, praticando a palavra de Deus, fazendo a diferença, porque vai ter pessoas que vão chegar até você, que eu sei que já chegaram, como já aconteceu comigo, de chegar pessoas até mim e dizer assim, olha, posso falar com você? Porque eu senti uma paz quando você chegou aqui. Eu vi um brilho, eu vi um brilho diferente em você. Olha que bênção você chegar num ambiente, a pessoa olhar para você e saber que tem algo diferente em você, que é o brilho do Espírito Santo sendo manifesto naquele lugar. O ambiente muda quando você chega. Mas para essas coisas acontecerem, você precisa andar em honra com o Senhor. Você precisa honrar, ser uma pessoa íntegra, reta, fazer o que é correto, não se contaminar com os padrões deste mundo. Aleluia! Glória a Deus. A promoção verdadeira vem de Deus. A fidelidade é a porta para o favor divino. Então, quando você é fiel, você encontra favor de Deus. Amém? Aleluia. O outro ponto é a fidelidade atrai a proteção de Deus. Aleluia. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por permanecer fiel. Por quê? Porque ele permaneceu fiel, porque diante da situação, ele não se curvou, mas ele continuou adorando, continuou honrando o seu pai. Continuou buscando ao Senhor. E por causa disso, mas como vocês já sabem, né, para nossa surpresa, para nossa alegria, né, para nossa alegria, ele estava lá, ele fez o leão como um travesseiro e dormiu a noite toda. Eu creio que ele estava ali adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Que ele sabia que Deus era poderoso. Eu imagino que ele ficou pensando assim, eu venho para cá, mas eu tenho certeza que o meu Deus vai me livrar. Eu penso assim que ele ficou, e agora? Meu Deus, não, ele não. Como é que ele nem quis, estava cumprindo com aquele decreto. Mas aí para você ver que era um coração íntegro dele, né? Porque ele, mesmo pensando assim, não, eu vou ser devorado pelos leões, mas vale a pena ser fiel ao meu Deus. Nada vai impedir Deus servir ao meu Deus. E ele foi lançado e mostrou para o rei o verdadeiro Deus que Daniel servia. E para vocês verem como Deus, ele é maravilhoso, ele, além de Daniel honrar o Senhor, o nome do Senhor também foi exaltado, foi honrado naquele lugar. Porque depois houve um decreto dizendo para que todo mundo temesse e honrasse o Deus de Daniel. Então o nome do Senhor foi glorificado através da integridade da vida de um homem. Agora imagina a integridade da vida de quantas pessoas que estão aqui. Imagina o que a gente não pode fazer, o que Deus não pode fazer através das nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Você se alegra? Pode não, você vai fazer em nome de Jesus. Diferença aonde você for, aonde você passar, aquilo que você falar vai virar decreto. É poderoso para fazer, não fica pensando que Deus só faz na vida dos outros, não. Ele faz na sua também, porque ele não tem filhos prediletos. Você é filho e filha de Deus. Você é amado conforme a altura de quem você é no Senhor. Você não é qualquer coisa, não. Você está servindo ao Senhor, não, mas não é poderoso, não porque é só os pastores, não porque é os ministros que são grandes, são poderosos. Não, você é poderoso e poderosa na terra, porque você carrega o Espírito Santo, Deus dentro de você. Você pode mudar um ambiente, você pode, pelo nome de Jesus, curar pessoas.
evangelho, alegria na visão, viver a palavra de Deus e não viver conforme a sua vontade, e não fazer o que você quer, mas o que Deus quer que você faça. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor falou, não, olha, me aceite como Senhor e a sua vida será um mar de rosas. Ele não, ânimo. Tem de bom ânimo. Não se entristeça não fica triste o tempo todo não fica pensando nas contas para pagar não fica pensando nas coisas que estão acontecendo não, começa a ousar no Senhor e declarar a palavra de Deus. Começa a se levantar, porque Ele chamou ninguém para ficar prostrados. Ele chamou para que vocês fossem fortes, valentes e corajosos. Vocês são fortes, valentes e corajosos. Não deixe que nada isso tire de vocês aquilo que Deus conquistou, porque foi o que Jesus conquistou para vocês. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, se fez enfermo para que a gente pudesse ter vida e termos saúde. Então nós precisamos aproveitar e desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós. Por isso que vale a pena nós sermos fiel ao Senhor. Aí a gente vai querer ser fiel a uma Netflix. Quer ser fiel a um episódio. Não, porque vai sair hoje, então não posso ir para a igreja porque vai sair acontece. Não, eu não vou porque eu vou assistir, eu não vou perder o fantástico. É sério, gente, eu estou dizendo isso porque eu já vi. Isso é muito sério. Agora imagina, agora o Senhor que deu a vida por nós. Jesus está sempre intercedendo por nós lá, ó, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Nos enviou o Espírito Santo, Deus, dentro de nós, amados. E o que nós temos feito com aquilo que Deus fez por nós? O que Jesus conquistou para a gente? Ele deu a vida dele e nós estamos brincando. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ora por mim. Não, é o nome de Jesus, você carrega o nome de Jesus. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu esse poder, mas muitos não querem, muitos estão com medo, porque certeza que não vai ter medo de orar por ninguém. Dizendo isso para vocês não é para trazer condenação para ninguém, é para nós examinarmos nós mesmos. A palavra de Deus mesmo diz, em nós mesmos, nós precisamos pensar em nós. O que eu tenho feito? Eu tenho honrado meu Deus? Ele tem feito eu abrir os olhos todos os dias. Eu desfruto de saúde, eu tenho trabalho, eu consigo fazer uma faculdade, eu tenho uma família. Muitos queriam ter uma família, um lar e não têm. Quantos estão aí nos orfanatos, aí sofrendo, porque não tem uma família e desejando uma família. E nós, às vezes, temos uma família e não honramos a nossa família. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu sei uma coisa é certa, amados. Precisamos honrar mais o nosso Deus. Precisamos ser gratos mais àquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que nós já conquistamos. Às vezes reclamamos, murmuramos com Deus porque não aconteceu aquilo que queremos ainda, não porque ainda não chegou, não porque, Senhor, porque o Senhor não me ama, porque ainda estou orando tanto e não chegou. Ei, começa a ser grato com aquilo que você tem. Quando você é grato ao Senhor, você começa a se alegrar em Deus, começa a andar em honra com Deus, as bênçãos começam a chegar e aquilo que você estava pedindo, chega também. Mesmo você não tendo recursos ainda para comprar aquilo que você quer, mas dinheiro chega para você. Aleluia! Ele não se contaminou, Daniel foi um homem reto, íntegro, transparente. Por isso ele foi exaltado por Deus, não só por Deus, mas também pelos homens. Um rei teve que reconhecer quem era Daniel, que Daniel era o poderoso, não carregando porque ainda não vinha o Espírito Santo dentro, mas tinha convicção de que ele servia um Deus todo-poderoso. Aleluia! Eu disse que a fidelidade atrai a proteção de Deus, não foi? Que eu falei sobre que em Isaías 41:10. Aleluia.
Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Olha aí o Senhor falando com você nesta tarde. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo você. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te guarda, Ele te protege. Aleluia. Glória a Deus. A fidelidade atrai a proteção de Deus. O Senhor nos protege. Em Salmo 91:14 diz: porque a mim me apegou com amor, eu o livrarei. Aleluia. A fidelidade não nos isenta de desatalha. Não importa o que a gente passa, você nunca vai estar sozinho, porque o Senhor está com você. E Ele vai te dar as estratégias, se você confiar em ações, para que você vença toda e qualquer situação. Porque Ele não quer que você perca nenhuma dessas situações. Não perca, né? Não perca. É a palavra certa? Hã? Perca, né? Não perca. Não perca. Não perca nenhuma batalha, amém? Porque você já alguma batalha? Não, aqueles. Aleluia. Os que às vezes possa ter na Bíblia que perder. Aleluia. Então, o que podemos aprender com Daniel? Integridade é uma decisão diária. Fidelidade não depende das circunstâncias. Quem permanece firme na palavra não será abalado. Deus honra aqueles que o honram. A obediência sempre vai produzir frutos. Amém? Então, o mesmo Deus que guardou Daniel continua guardando seus filhos hoje. Você é filho de Deus? Você é guardado por Deus. Às vezes você não vê, mas às vezes quando você está andando aí, anjos do Senhor estão ali te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Tem coisas que podemos ver, os livramentos que nós vemos, mas tem livramentos que nós nem vemos, mas que o Senhor cuidou de nós. Aleluia. E agora, para encerrar, eu quero fazer uma confissão de fé em seu coração. Então, não permita que o mundo entre no seu coração. Não permita que as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo entrem no seu coração. Mas deixa realmente a palavra de Deus fazer morada no seu coração. Aleluia. Ele permaneceu íntegro, fiel e comprometido com Deus. E sua vida nos mostra que é possível viver um mundo corrompido sem perder nossa identidade em Cristo. Por mais que estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas também nós não precisamos se corromper com esse mundo, mas podemos influenciar esse mundo com aquilo. Amém? Aleluia! Eu sou firme na palavra de Deus. Eu escolho honrar a Deus em todas as áreas da minha vida. Nenhuma pressão deste mundo mudará a minha identidade em Cristo. Eu ando em integridade e excelência. O favor de Deus me acompanha. Assim como Daniel foi honrado, eu verei a fidelidade de Deus. Eita, me perdi. Se manifestando em minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero perguntar nessa tarde, que eu vejo muitos rostinhos conhecidos, mas tem alguns que eu ainda não conheço ou não me lembro. Tem alguém nessa tarde que ainda não fez uma aliança com o Senhor, mas que gostaria de desfrutar das bênçãos do Senhor nessa tarde, de ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém nessa tarde que quer fazer essa aliança com o Senhor e que quer desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou para você naquela cruz? Tem alguém nessa tarde? Levanta a sua mão. Tem alguém que gostaria de aceitar o Senhor? Aleluia, de fazer o Senhor, né, como Senhor e Salvador, né? Não só aceitá-lo, mas recebê-lo
como Senhor e Salvador. Tem alguém? Todos salvos? Aleluia. Tem alguém com sintoma de enfermidade que gostaria de receber oração? Aleluia. Todos curados? Glória a Deus. Então que o Senhor, continue abençoando vocês e que venhamos a colocar em prática essa palavra. Amém? Aleluia. Sejam abençoados pela prática dessa palavra.